noite. Shabbat Shalom. Estamos na continuidade do Shabbat, ou seja, o Santo Sábado determinado por Deus, quando Ele terminou de executar toda a sua obra que fizera sobre a terra. Vejamos, no versículo 26, Ele cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, versículo 26. E no versículo 31, ele termina a sua obra que realizara sobre a face da terra. Mas, no versículo 2 de Gênesis, versículo 1 a 3, Deus determina o sábado como descanso para o homem criado por ele. Deus determinou o sábado como descanso e o santificou. Por que santificou? Porque Deus estará presente diante de todo homem que o invocar no dia de sábado e a ele adorar. Sim, amados irmãos. E assim a continuidade. Estamos passando momentos difíceis sobre a face da terra, mas não foi porque Deus determinou que nós passássemos pelos conflitos, guerras e coisas terríveis, doenças e até mesmo a morte, mas devido ao pecado que houve sobre a face da terra. Infelizmente, o nosso patriarca, Adão, e a nossa matriarca, Eva, sim, porque foi de Eva e Adão que toda a geração humana habita sobre a terra. Mesmo depois do dilúvio, pois Deus determinou que Noé, o homem justo que havia sobre a terra, naquele tempo, haveria de ser poupado. E ordenou a Noé que construísse uma arca. E dessa arca, ele, a sua família, mulher, 3 filhos, e os filhos de suas mulheres de seus filhos, para procriarem a nova geração que está até hoje em evolução, né, amados? Evolução, sim, mas com um grande afastamento da presença de Deus. Porém, no seu amor infinito e graça, Deus viu em Abraão um homem justo e disse a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, Abraão, farei de ti uma grande família, e todos aqueles que abençoarem serão abençoados, e todos que amaldiçoarem serão amaldiçoados. E assim deu continuidade à nova geração na terra. Deus determinou a Adão, depois que houve a seca sobre a terra, que desapareceu toda a água sobre a terra, que Adão levasse seus filhos, cuidasse deles, para que eles procriassem. E a nova geração pós-diluviana, que foi gerada por Am, Cã e Jafé, hoje se encontra dividida em várias nações sobre a face da terra. Nos 4 cantos da terra estão habitando. Mas Deus, com sua infinita graça e amor, determinou, estabeleceu a nação de Israel, sim, através de Abraão. Deus permitiu que Sara,
mulher de Abraão. Uma senhora que não tinha condições de ter filho. Mas Deus prometeu a Abraão: de ti farei uma grande família. E Sara, com o passar do tempo, deu à luz ao seu filho Isaque. E através de Isaque, amados, Deus determinou que ele constituísse família e veio Jacó. E por meio de Jacó foi constituída as 12 tribos de Israel, que Deus determinou para ser os sacerdotes sobre a face da terra. Amados. Mas diante disso tudo, os conflitos se começaram a existir. Primeiramente, porque Sara incitou Adão: olha, eu não posso ter filho, portanto, você tem a relação com minha serva. E dessa relação nasceu Ismael. Amado. Ismael, que mais tarde começou o conflito pela primogenitura. Primogenitura. A dificuldade de falar devido ao problema de dental que estou sendo. Mas breve vou consertar. Já estou providenciando para colocar uma nova edição na boca e poder falar com perfeição. Mas graças a Deus, estou aqui ainda podendo falar. Queridos, como eu já disse, acabei de dizer que o nascimento de Ismael trouxe problemas futuros. Sim. Que começou a existir a primogenitura. Houve muitas questões. E daí, amados, se estabeleceu por meio de Jacó as 12 tribos. E dessas 12 tribos, amados, veio também conflito entre irmãos. Conflito esses que acabou conduzindo José como escravo no Egito. Mas graças a esse conflito, que Deus permitiu que houvesse, para que a nação de Israel subsistisse. Porque senão ela seria destruída pela fome que veio alguns anos depois. Mas vejam vocês que durante toda aquela plenitude que viveu Israel no Egito, quando José chegou a governador do Egito, esqueceram de voltar para Canaã. E ali acabou ficando escravos por 420 anos. Mas foi necessário, porque ali naquele período de escravidão, Israel viveu uma determinada vida que atraiu as 70 nações que estavam escravas também no Egito. Quando chegou o tempo do clamor deles, e Deus olhou para Israel e enviou Moisés para que libertasse Israel. Sendo que Moisés tinha sido criado pela filha de Faraó. Sim, Moisés também era um príncipe. Mas depois ele se reconheceu que era israelita. Teve aquele conflito também que o levou a se afastar e fugir do Egito para outras nações distantes. E Deus teve um encontro com Moisés, que estava totalmente transformado. Deus viu ali um homem destinado
a tirar Israel do Egito, da escravidão, sob sua direção. Moisés cumpriu a missão. Israel deixou o Egito, depois daqueles castigos que Deus determinou a Faraó para que libertasse os israelitas. Sim, Deus concluiu a libertação de Israel e com eles 70 nações. Mas essas 70 nações, meus irmãos, além dos conflitos entre os próprios israelitas, houve alguns conflitos de que tribo não podia casar com a tribo tal, tribo não podia casar com a tribo tal. E assim, meus irmãos, havia conflitos entre eles. Mais acrescido dos conflitos gerados pelas 70 nações que eram antes nações pagãs. E esses conflitos foram se espalhando sobre a face da terra. À medida que criava-se nova nação, vinha novos conflitos. Conflitos esses de poder, de primacia de uns sobre outros. Acontece, que no decorrer desses milhares de anos, Israel vem enfrentando essas lutas. Luta essas que é determinada por Deus para que todos os povos de tribos, línguas e nações olhem para Israel e reconheçam que Israel é a nação determinada por Deus para serem um sacerdote e ensinar a Torá, os mandamentos, santas alianças e preceitos. Portanto, queridos, estamos no aguardo. Mas enquanto estamos no aguardo, não sabemos o que fazer, porque andamos sem ter direção. Buscamos a Deus, mas não vivemos a palavra. Porque não procuramos se aprofundar, não procuramos buscar a verdade. Andamos desnorteados. Mas tudo acontece por nossa própria culpa, de não se envolver em busca da palavra de Deus. E quando a encontramos, não cumprimos. Continuamos em vidas devassas. Muitas vezes falsificada. Sim, falsificada porque falamos, dizemos que temos relacionamento com Deus, mas nossa vida prova o contrário. E isto, amados, traz muitos conflitos, porque quando nós estamos afastados de Deus, não sabemos viver em harmonia com o nosso próximo. Não sabemos criar uma família de acordo com a palavra de Deus. Não procuramos nos aperfeiçoar a ser nova criatura para poder dar testemunho da palavra de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis. Não é os últimos dias, não. Porque há necessidade de Israel ser restaurado, as 12 tribos reunificadas, a tribo de Levi, ou seja, Simeão e Judá, que estão ocupando o sul em Jerusalém. Porque a tribo do norte se dispersou, foram dispersas através dos sírios, para que enfraquecessem e não competissem nas guerras. E essa separação ainda permanece. Poucos estão voltando para Israel, mas ainda falta.
a necessidade que as 12 tribos de Israel sejam restauradas às tribos de Simeão e Judá. E juntamente com Levi, que era a tribo determinada com o sacerdote, tornar-se-ão todos sacerdotes para nos ensinar os mandamentos de Deus, santas alianças e preceitos. Amados, se falarmos em preceitos de um ser humano, poucos são que conhecem que os preceitos é a vida social do ser humano para com seus vizinhos, para com outras nações. As santas alianças é com referência ao relacionamento com Deus, adorações. E os mandamentos tornam-se um dos principais, porque fala diretamente de Deus para o homem e do homem para com seus semelhantes. Queridos, voltemos nossos pensamentos para Deus. Mas, além de voltarmos nossos pensamentos para Deus, vamos nos esforçar a ser nova criatura, a viver verdadeiramente o que Deus deseja e determinou para nós vivermos. Sim, amados, passaremos ainda por muitos conflitos, principalmente nossa nação, que está desestabilizada. Porque se tirasse todos os brasileiros de Israel e colocasse a nação de Israel para ocupar o Brasil, amados, o Brasil seria uma superpotência, porque tudo que é aqui se planta dá. E temos muitas coisas que outras nações não têm, principalmente a água, que é parte de nossa vida. Sim, amados, estamos dependendo disso. Mas Israel, mesmo vivendo naquela região seca, mas que chega lá e a plenitude, isso causa inveja às nações ao redor, até mesmo descendentes passados, posteridades também ligadas aos descendentes, e estão aqui no conflito. Sabe por que, amados irmãos? Porque todos querem ocupar Jerusalém, porque ali foi instituído o templo sagrado. Mas não era isso que Deus determinou. Deus determinou que todas as nações da terra olhassem para Israel e buscassem conhecimento olhando para Israel. E isso vai acontecer. Vai acontecer breve. Talvez eu não veja, nem vocês vejam, mas nossos passados assistirão e desejamos que eles estejam no caminho do Senhor para que venham se perder. Eu vou ler para a meditação do Santo Sábado da semana que há de se iniciar ao fim do Shabat, o Salmo de número 8. Salmo de número 8, escrito na Taná, para a nossa meditação. Ó Eterno, nosso Deus, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Tu que estendeste teu esplendor sobre os céus, até do balbuciar das crianças e lactentes, cria força contra teus detratores, para destruir inimigos e malévolos. Quando contemplo teus céus, obra dos teus próprios dedos, vejo a lua e as estrelas que criaste, e me pergunto, o que é o ser humano
para que dele tiremos, e o Filho do Homem para que o consideres. Entretanto, pouco menos que os anjos o fizeste, e de glória e esplendor o coroaste. Tu o puseste como soberano sobre as obras de tuas mãos. Tudo puseste a seus pés, ovelhas e gado, todos eles, e também os animais do campo, os pássaros dos céus, os peixes do oceano, e tudo que se move sobre os caminhos dos mares. Ó eterno nosso Deus, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Shabbat Shalom. Que Deus abençoe Israel e abençoe o Brasil. Amém.